hoje eu queria te dizer que hoje é dia do fonoaudiólogo. E para lembrar a data, nós vamos conversar sobre um tema que chama a atenção de muita gente. Sabe qual que é? É a voz. Para falar sobre o tema, a nossa convidada é a fonoaudióloga doutora Ana Maria Parisi. Como vai, doutora? Bom dia! Bom dia! Vai falar sobre algo que a gente usa o tempo inteiro, né? E eu não sei não, mas as mulheres mais ainda. Eu não sei por que você aumentou o volume da sua voz quando você foi falar. A voz! A voz, né? Porque a principal ferramenta de trabalho de vocês é, na verdade, de todas as pessoas, só que elas não sabem disso. Elas só começam a saber depois que falta. Exatamente. Aí começa a atinar para isso. Fala, gente, como era importante, né? É isso aí. A gente estava conversando no intervalo aqui, dizendo que o profissional fonoaudiólogo é o menos procurado pela população para cuidar da saúde, né? No caso, a saúde vocal. Porque as pessoas realmente elas não têm muita consciência dessa importância da voz, a não ser que elas, como a Carol disse, passam por alguma perda, algum problema na voz, né? Qual é o paciente que mais te procura? Eu gostaria, antes de agradecer o convite para participar com vocês aqui da comemoração do Dia do Fonoaudiólogo. Pois é, parabéns, né? Muito obrigada, né? Falo aqui em nome da classe. Claro. Porque é uma oportunidade muito boa para divulgar o trabalho, para que as pessoas conheçam mais o que a gente pode fazer. Geralmente a pessoa sente alguma coisa e vai ao médico. Eu acho isso correto também. Mas existem algumas questões que são específicas do fonoaudiólogo, né? Voltando para a voz e a sua pergunta, quem mais procura em relação à voz são as pessoas que trabalham com ela, justamente quando perdem ou estão na iminência de perder a voz. E aí eu posso dizer os cantores, os atores, os profissionais que trabalham com a voz falada também, como professores, advogados, então, locutores, os locutores de TV e rádio. Mas existe o campo de atuação do fonoaudiólogo é muito maior. Não é só com a voz. Não é só a voz. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha por excelência com a comunicação humana. E tudo que envolve a comunicação humana, o fonoaudiólogo trabalha, né? Tanto na prevenção, os cuidados preventivos, mas também com a reabilitação no caso da perda. O que envolve a comunicação humana? A fala, a articulação dos sons da fala, que não necessariamente está ligada a uma alteração vocal, né? Então, se eu articulo inadequadamente, eu erro os sons da fala, o fonoaudiólogo trabalha. As alterações da voz, que são mais comumente conhecidas, mas as alterações de linguagem também. Então, as crianças que demoram para aprender a falar, atrasam ali no desenvolvimento da fala e depois, mais tarde, da leitura e da escrita. O fonoaudiólogo também trabalha. E tem muita diferença da voz falada para a voz cantada, o trabalho, existe fonoaudiólogo específico para trabalhar, são formas diferentes de trabalhar? Não, é preciso conhecer o todo. Como eu falei a respeito da comunicação, muitas vezes acontece de um profissional da voz cantada me procurar porque está com uma... não consigo atingir os agudos, eu estou com quebra na passagem. E o problema não é durante o canto, é durante o uso da voz falada. Nossa! Se o profissional não conhece esse sistema fonador, esse aparelho fonador de uma forma holística, ele tem também dificuldade em ajudar. Quer dizer, as pessoas elas tendem a procurar o profissional fonoaudiólogo por causa da voz, mas existe um conjunto de coisas ligadas à comunicação das quais o fonoaudiólogo trata. Você citou alguns exemplos aí que a gente poderia explorar um pouquinho mais, inclusive, né? Que é a questão, por exemplo, da dificuldade de comunicação da criança da pessoa que tem a língua presa, talvez, a pessoa que é gaga. A criança que é muito rouca. O rouquidão. Você tem muitos pacientes assim? Sim, eu falo que o campo de atuação do fonoaudiólogo é muito grande, porque a gente trabalha desde o bebê, que nasce com uma dificuldade de sucção de alimentação, porque a gente também trabalha nessa área. É o fonoaudiólogo que trata? A partir de qual idade? Primeiro mês já pode? Não, primeiro, assim que o médico libera, se ele estiver bem clinicamente com dificuldade de sugar, a gente já entra na atuação dentro da UTI, neonatal. E assim vai ao longo do desenvolvimento da vida. Como é que seria um tratamento para um bebê que tem dificuldade de sugar? Porque você começa a falar para o bebê, ele não vai entender. Não, você vai estimular. É um estímulo.
O papel da mãe é só colocar o bebê no peito. Como é que seria? Mas, geralmente esses bebês que são prematuros ou que nasceram com alguma dificuldade, algum problema, uma síndrome, paralisia cerebral, né? Certo. Esses bebês, eles nascem com uma imaturidade do sistema neurológico, porque quando a gente nasce a termo, a gente tem uma maturação e uma coordenação entre a respiração, a sucção e a deglutição. Esses bebês prematuros ou com alguma alteração, né, no desenvolvimento deles, eles não têm essa coordenação. Sim. Então a gente age estimulando, favorecendo o amadurecimento desse processo, para que ele degluta de forma saudável, né, e segura. Porque o perigo é aspirar e fazer uma pneumonia. E aqui, existem exercícios, por exemplo, eu vou dar um pulo ali para o adulto, para fortalecer a voz? Sim. Você podia dar uns exemplos? A gente pode usar o Jean como nossa cobaia? Ué, com certeza tem exercício para tudo, para você fortalecer, para mudar o tom. Tem. Eu fiquei sabendo, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, que há pessoas que procuram um fonoaudiólogo até para mudar, né, o timbre de voz, para mudar como? o timbre. Por exemplo, o homem que quer falar mais grosso, ou a mulher que quer falar mais fino, ou qualquer outra situação que queira atingir Existe isso que eu tô também dizendo aqui. Será que os exercícios, por exemplo, para fortalecer são os de para aquecer e também tem os para desaquecer? Explica pra gente. Os exercícios, é só a gente lembrar, as pregas vocais, que são as cordas vocais, Certo. são músculos. A gente não faz ginástica, a gente estava vendo ali na academia, né? O assunto era o cabelo, mas É verdade, a gente estava na academia é verdade. e você falou. A gente cuida do corpo, da alma, né? Do Isso. espírito. E as pregas vocais são músculos. A gente trabalha exercícios para trabalhar os músculos. Ao longo do envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular e ganhando gordura. Nas pregas vocais isso também acontece. Olha. Não é com a mesma proporção do corpo. As pregas engordam também? Não, elas perdem massa. Ah, bom. E aí, o que Porque elas acontece, ficam assim, né? Elas começam a arquear, porque perde massa e perde força. Porque o corpo inteiro, se a gente não cuidar, né, Atrofia. acontece isso. É como se fosse uma atrofia. Então a gente precisa exercitar as pregas vocais para continuar com a beleza da voz. Quem menos sofre disso são os profissionais que cantam, principalmente com técnica adequada. Né? Porque o canto é um exercício diário, corriqueiro, porque a pessoa ensaia, depois faz as apresentações, né? Certo. Então é um exercício saudável. É claro que a gente também tem os exercícios específicos, mas é preciso avaliar cada um. É perigoso ensinar um exercício, eu posso falar um exercício universal que todo mundo conhece, que é a vibração de língua. Mas existem formas diferentes de fazer a vibração de língua especificamente para cada um e para cada caso. Então quer dizer que, por exemplo, o mesmo exercício para mim seria numa ênfase, para Carol seria na outra ênfase. Em outra ênfase. E o que você está falando de vibração de língua seria esse. Isso é um exercício Esse é um exercício para aquecer. universal. Todo mundo pode usar. Todo mundo sabe. É um exercício universal. Mas eu posso mudar esse exercício de acordo com a necessidade. Se eu quero que a voz fique mais grave, eu inclino a cabeça e faço um bico. Ó. Mas aí é preciso antes Realmente fazer uma funcionou, avaliação. eu gostei, funcionou muito rápido. Eu também estou falando bem mais grave. Mas faz diferença. Agora, é preciso saber o histórico. A pessoa que tem um calo na prega vocal, um nódulo, não pode fazer porque eu estou aproximando mais a prega vocal. Por isso é preciso Olha. muito cuidado e critério e é por isso que a gente existe. O fonoaudiólogo é o profissional que é capaz de analisar a especificidade de cada um e a partir de exercícios universais, adaptar para cada um. E aí eu perguntaria, cada o que traz o que manifesta essas especificidades para que você determine exercício X para um e Y para outro? É o formato do rosto, é o tamanho da pessoa? Todos os meus clientes fazem uma avaliação com o otorrino e É isso que fazem eu ia uma perguntar. filmagem da prega vocal. Que é a videolaringoscopia? Que é a videoestroboscopia. Com a estroboscopia. Já fiz várias isso. vezes. Por quê? Você tem Você tem problema uma na leve voz? rouquidão, Não, Carol? acontece, eu canto e às vezes eu falo muito alto, então ontem, Nota-se. esses dias, eu ministrei muito, então eu tô rouca. Hoje tem uma rouquidão aí na Hoje sua tem voz. uma rouquidão, então minha voz tá... Agora, até por exemplo, eu tô rouca. Não, você não tem tá igual coisas o que eu Pato não Donald devo ainda, falar, não. O dia que não você devo igual fazer, o não Pato é? Donald, aí a gente te manda pra clínica. Quais os exercícios, por exemplo, que eu
estando rouca, agora não posso fazer? Que não, Nada que aproxime muito fortemente a sua prega vocal. Porque hoje você deve estar com uma fadiga por causa do esforço de ontem. Certo. Então, provavelmente, suas pregas vocais estão inchadas, que a gente chama de edemaciadas, e também avermelhadas, né? E com hiperemia. Se você fizer um exercício muito forte, muito potente, a tendência de você ou romper um vasinho, que seria uma varize na prega vocal, ou de começar a desenvolver um nódulo, é maior. Tem algum que é indicado para quem está rouco ou o silêncio é que é o indicado para quem está rouco? A gente não preconiza mais o repouso vocal absoluto, a não ser em casos de pós-cirurgia, né, em pregas vocais. Então a gente faz um repouso relativo, que é, você está aqui apresentando um programa, está usando a voz. Nos intervalos, você fica caladinha ou faz um exercício de desaquecimento vocal. Me ensina um aí para eu poder fazer hoje, né? A vibração de língua mesmo, ela pode ser para aquecer, mas também para desaquecer. Só que no desaquecimento você vai fazer ela um pouquinho mais curta. Igual um grilo. Ou uma pombinha. Entendi. Entendeu? Aqui, antes da gente seguir aqui com esses exercícios, a gente tem uma matéria que foi feita, nossa produção foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a questão da voz, dúvidas talvez. Vamos lá, vamos conferir. Basta ficar rouco um dia para perceber a importância da voz na nossa vida. Para muitos de nós, ela é o principal modo de comunicação, além de falar bastante a respeito da nossa personalidade. Por isso, nós viemos saber os cuidados que as pessoas tomam com a voz. Bom, geralmente o que eu faço eu uso própolis para fazer um gargarejo com própolis. E eu tento ficar calado, né, para descansar as cordas vocais o máximo que eu posso. Você evita beber coisas geladas para não prejudicar a sua voz? Não, depois que eu comecei o trabalho lá no coral, aí eu parei de beber água gelada, na verdade, né? Porque até o meu próprio professor me indicou para eu parar de beber gelado, não tomo. E você percebe uma diferença? Com certeza, a diferença é gritante, até porque quando você vai cantar depois de ter tomado a água gelada, a sua garganta fica bem complicada de usar, né? Você se preocupa com a saúde da voz? Ultimamente não tenho me preocupado muito. Mas você já teve algum tipo de cuidado? Não, geralmente só quando eu tenho algum problema de garganta, algo do tipo assim, mas nada relacionado à voz em si mesmo.